Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade e veiculado pela TV PV e TV Brasil. Há muito tempo gostaríamos da sua presença. Está conosco hoje Fernando Perry. Olá, vai ser um prazer a gente conversar. Vou perguntar ao Fernando algumas coisas das suas várias, e põe várias nisso, atividades que ele desenvolve. Inicialmente, Fernando, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o yoga. Olhando para aquela câmera, Fernando, diga para o telespectador o que é o yoga. O mais difícil é a gente sintetizar uma cultura que tem aí mais de 2.000 anos em uma ou duas frases. O yoga, para a gente simplificar bastante, ele representa uma forma prática de autodesenvolvimento, onde a gente trabalha com exercícios que são físicos, mentais, e trabalham a nossa parte emocional, a nossa parte espiritual, a nossa parte física e energética. Fernando, eu conheci como professor de inglês. E o que o levou, como o yoga atraiu você? E hoje você é uma pessoa, inclusive, muito respeitada nessa área. Eu, muitos anos atrás, estava assistindo televisão com meu pai e a gente estava assistindo um filme de comédia. E a minha mãe estava lendo um livro, sentada na mesma sala que a gente, enquanto a gente ria e olhava para a TV. E eu olhei para aquilo, eu era adolescente, praticava arte marcial naquela época, e eu pensei, nossa, se eu tivesse essa concentração, esse foco, iria me ajudar em muitas coisas. E fui perguntar para ela, porque quando você é adolescente, você não presta muita atenção no que os pais fazem. E ela disse que era o yoga. E foi esse ponto que me chamou a atenção. Eu quero melhorar meu foco e a minha atenção. Ela estava lendo um livro de yoga, sobre yoga? Não, era um livro qualquer. Mas ela já praticava yoga há algum tempo. Ela foi a pioneira da casa, ela que foi atrás de praticar yoga. E ao ver que ela estava muito concentrada enquanto nós ríamos, que me chamou a atenção. E perguntei para ela, como é que você consegue essa concentração? Ela disse, é o yoga. Acho que eu vou perguntar isso para minha esposa também, viu? Ela tem uma concentração impressionante. Fernando, além da parte física, o yoga, você já deu uma dica para nós da concentração. Ele é importante para a parte mental e, por extensão, espiritual também? Sim. O yoga, na sua origem, que é da Índia, né, daquela tradição, ele complementa a medicina indiana, chamada Ayurveda. Então, médicos ayurvédicos indicam o yoga como uma forma de tratamento. Dentro do hinduísmo, que é a religião deles, eles indicam o yoga como uma forma de desenvolvimento espiritual. E também professores, pessoas que trabalham mais com estudo, recomendam o yoga por uma questão mental. E você particularmente, existe alguma parte do yoga cuja abordagem para você é assim, mais familiar, mais gostosa, que atrai mais você? O yoga é uma linha de pensamento que tem muitas divisões. Como é algo que já era citado em livros há 2.400 anos antes de Cristo, você imagina que ele se dividiu. Mestres foram surgindo e aí tem uma escola de yoga, escola no sentido de pensamento filosófico, não escola física, né? Você tem várias escolas, várias linhas de yoga diferentes. A que eu mais me dediquei, que me agrada mais, é o Hatha Yoga e o Raja Yoga. São duas linhas que juntam essa parte mental e física. Uma pessoa que, como eu, nem sei direito como que é o yoga. Se a gente faz algum exercício, se mexe com o físico. É complicado você que sair do zero e começar a entender e praticar o yoga? Faz uns quase 30 anos que eu dou aula de yoga e eu sempre vou para lugares para falar, para divulgar, e ainda tem gente que não tem a menor ideia do que seja, né? A mídia também não ajuda. Às vezes você tem revistas
que mostram posições físicas muito difíceis e dizem que aquilo é yoga, e tem outras que mostram uma pessoa da terceira idade relaxando e dizem que aquilo é yoga. Então as pessoas ficam meio sem saber. A questão é, tem níveis diferentes de prática. A maioria das pessoas no Ocidente querem um nível mais superficial, onde ele quer relaxar um pouco, fazer um pouco de alongamento, fazer alguns respiratórios, trabalhar a meditação e o relaxamento. Para esse nível mais simples, é bem tranquilo. Porém, dá para aprofundar e quando você acha que já aprofundou, ainda tem mais. Eu noto que você refere-se ao yoga, principalmente na sua origem, muito relacionado com as doenças, com a medicina. Na Índia, o yoga é utilizado para curar as pessoas, para prevenir doenças? O yoga faz parte de um grande sistema de saúde chamado Ayurveda. A literatura da Índia, chamada Vedas, eles contêm um pouco de tudo. Vamos dizer que seria uma grande enciclopédia. Dentro dessa enciclopédia, você teria a parte do Ayurveda, que é a medicina, e a parte do yoga. Digamos que a Ayurveda vai se concentrar mais em massagens, remédios, e o yoga vai se concentrar mais em coisas práticas. Respiração, alongamento, força, concentração. Nós estamos finalizando esse primeiro bloco. Para encerrar, como fazer com que o yoga, usando a sua terminologia, vá além do tapete? A ideia que a gente fala é o yoga é para a nossa vida. É muito interessante, depois de algum tempo que você pratica yoga, tem um dia que você abaixa para pegar algo em algum lugar e você vai pensar na sua postura. Tem um dia que você vai estudar e você pensa na sua respiração. Tem um momento em que você precisa de foco e você pensa no exercício para limpar a sua mente. Então a ideia é, no dia a dia, aplicar aquilo que a gente aprende na nossa sala de prática. Na sua vida prática, você nota que as pessoas têm uma melhoria de saúde, de desempenho e de humor? Mais do que muitas outras coisas que eu já fiz. Eu sou formado em psicologia e eu optei trabalhar com yoga justamente porque eu via um efeito muito mais concreto nas pessoas que praticavam do que às vezes até na terapia. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós teríamos muitas outras perguntas sobre o yoga, mas vamos deixar para um programa futuro. No próximo bloco, eu vou perguntar ao Fernando sobre a sua outra paixão, que é de professor de inglês. E ele vai nos dizer se é fácil aprender inglês, se a gente pode aprender sozinho em casa. Não saia daí. No instantinho estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, falando com esta figura maravilhosa, inteligente, culta, de Fernando Perry. Fernando, no primeiro bloco nós ficamos aí naquela base do querendo mais, né? Mas vamos passar para um outro assunto.
O que o levou, ainda na adolescência, a interessar-se pelo idioma inglês? Na verdade, quando eu era bem pequeno, eu não gostava. A minha mãe falava, tem que aprender, é importante. E eu acho que tem aquela coisa de... A escola nos influenciava muito. Infelizmente, na escola tradicional, o ensino de inglês, ele é feito dividido ali pelas salas e não pelo nível dos alunos, que é uma luta que os professores de inglês têm. E eu acho que isso me desmotivou muito. E aí um dia minha mãe chegou e falou, bom, agora você vê o que você quer. Um amigo meu falou que ia entrar numa escola, que tínhamos aqui em Bauru muito tempo atrás, e ele falou, você não quer ir lá ver? Eu falei, vamos, só para conhecer. E fomos na primeira aula, e eu gostei muito do estilo. Eu fiz aula, posso falar o nome da escola? Pode, no claro. CCA daquela época. Sim. E eles tinham um estilo chamado audiovisual. Numa época lá atrás, eu estou falando quando eu tinha 10 anos, isso daí era 79, né? Eu sou de 69. A gente não tinha celular, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E as salas de aula deles tinham uma TV. A gente gravava com câmeras, assim, as nossas tarefas e passava na TV para os outros alunos assistirem. E o professor corrigia. E era com áudio, era muito bacana ver essa tecnologia. E eu me apaixonei, até hoje eu gosto muito de tecnologia, eu me apaixonei pela forma que eles ensinavam. Gostei muito. E resolvi estudar, mas eu não tinha naquela época grandes pretensões, né, de sair do Brasil ou de morar fora. Com o tempo isso foi aparecendo. Me apaixonei pela Inglaterra e um dos meus sonhos era conhecer a Inglaterra. E na vida de professor, qual foi assim, o seu primeiro e grande desafio? O primeiro dia de aula, né? O primeiro que quando eu comecei a dar aula de inglês, né? Meu primeiro trabalho não. O primeiro trabalho a gente teve uma locadora na minha casa, que eu te contei uma vez, uma locadora de videogame chamada Bubis Video na minha casa. Mas o meu trabalho oficial fora ali da minha casa, né? Foi como professor de inglês e eu comecei fazendo mentorias. Então, um aluno chegava com uma dificuldade numa matéria e eu ensinava, ajudava ele. Certo dia, a dona da escola, no CCI, que me receberam lá, foi minha casa há muito tempo, ela falou, vou dar uma turma para você. Esse primeiro dia, quando eu entrei, eu olhei para a turma e pensei, eu tenho 1 hora agora, não sei o que fazer. Preencher 1 hora foi o maior desafio. O que eu faço? E era com adolescentes, né, jovens, que geralmente não têm muito interesse pela língua. Então você tem um misto ali de diversão, brincadeira, para conseguir chamar a atenção, para conseguir fazer com que eles se interessassem, né? É realmente um desafio, né? Fernando, vou fazer uma pergunta pessoal agora. Como é que você lida comigo, como sendo seu aluno, que tem assim uma certa dificuldade no aprendizado? Qual a técnica que você usa quando vê que o aluno precisa de mais atenção, ele, embora interessado, tem dificuldade no aprendizado? Eu vou te falar uma ideia pessoal também, que não é para dizer que alguém é melhor ou pior do que outra pessoa. Porém, eu sinto assim, as pessoas que dão aula, as pessoas são professoras porque elas gostam de ensinar. É diferente daquelas pessoas que estudaram para exercer uma profissão. E para ganhar. E eu não estou desprezando nem de um nem de outro. Mas quem gosta daquilo que faz, o grande prazer é justamente ajudar alguém a vencer a dificuldade. Porque quando você é professor e você vai dar aula para alguém que já é bom naquilo, de alguma forma, você não tem mérito nenhum naquilo, não foi você. Você só guiou alguns passos dele. Agora, quando você pega alguém que tem uma dificuldade, seja no yoga, seja no inglês, seja no que for, e você vê essa pessoa vencendo essa dificuldade, independente dela ficar melhor ou pior do que uma outra, mas melhor do que ela mesma há algum tempo atrás. Esse talvez seja a grande paixão de quem dá aula. É ver o desenvolvimento de alguém que sem o professor não se desenvolveria tão bem. Não tem dinheiro que pague isso, né? Na verdade, é uma retribuição assim emocional. O meu maior prazer foi, tanto no yoga quanto no inglês, quando eu descobri que um ex-aluno havia se tornado professor.
Eu tive ex-alunos de inglês que se tornaram professores de inglês e ex-alunos de yoga que se tornaram professores de yoga. Olha só. Esse é quando você percebe que o ciclo completou. Né? Porque o sonho de um professor é ver alguém se apaixonar tanto por aquilo para dar continuidade ao trabalho dele. Charles Simonetti costumava dizer, olha, estão começando a citar os meus livros. É sinal que a minha mensagem está indo adiante. Você se lembra assim de algum momento marcante na sua trajetória como professor? Eu acho que o grande barato do professor é o continuar aprendendo, né? Eu me lembro que eu já dava aula, que eu comecei a dar aula bem cedo, mas eu ainda fazia aula. Então ao mesmo tempo, eu era aluno e eu era professor. Por exemplo, comecei a dar aula de inglês quando eu tinha 16 para 17. Quando eu estava na faculdade, eu já era professor de inglês. E a minha forma de lidar com os professores mudou. A minha forma de observar a aula dos professores mudou. E eu me lembro que às vezes tinham alunos que estavam de uma certa forma desrespeitando o professor e aquilo já me incomodava, porque eu sabia a dificuldade de estar ali na frente. Então acho que o grande barato da minha experiência, pelo menos, foi a de, durante muito tempo, ser aluno e professor ao mesmo tempo. E isso para mim foi muito marcante, de conseguir perceber o que é estar ali ou aqui. Você falou na sua resposta da necessidade de continuar aprendendo. Eu, quando tenho aula com você, eu acho que você já sabe tudo. Mas você sente a necessidade, você corre atrás ainda de novos aprendizados? Quando a gente pensa em aprender, você tem algumas coisas diferentes. Você tem, digamos, a manutenção do que você sabe, né, porque a gente enferruja. Igual a atividade física. Você pode ir para a academia para manter a sua forma, você pode ir na academia para buscar melhorar a sua forma. Né? Então, no mínimo o que a gente precisa fazer é a manutenção do conhecimento, a prática. E sempre surgem coisas novas. Quando eu comecei a dar aula de inglês até hoje, mudou-se muitas expressões. Criou-se uma tecnologia, precisou de um vocabulário para essa tecnologia que não existia. Então não tem como você pensar em não continuar aprendendo. É praticamente impossível, seja ali no yoga, seja no inglês. Existem aqueles modismos aos quais você não dá muita atenção porque vai passar? Ah, sem dúvida. Nos dois lugares também, seja no yoga, seja no inglês, você tem... No yoga você tem essas modas, né? O pessoal desenvolveu em alguns lugares do mundo o yoga bebendo vinho. Não tem nada a ver com a tradição toda. E no caso do inglês você tem as gírias, você tem aquelas expressões que são momentâneas ou são regionais. Não vale a pena a gente colocar muito tempo nisso, porque não dura muito. De um ano para o outro mudou as gírias, mudou as brincadeiras, porém algumas coisas continuam sempre. Finalizando este bloco, eu gostaria que você me dissesse aos telespectadores qual o conselho que você dá para o aluno, esse que tem realmente interesse em aprender, e aquele que quer se tornar professor futuramente? Do ponto de vista do inglês, o que eu diria, do idioma, né? Não precisa ser o inglês, qualquer idioma. Eu diria o seguinte: encontre algo que você gosta muito e entenda que o idioma é a ferramenta para você acessar isso do mundo inteiro. Se você gosta de bicicleta e você aprender inglês, você vai poder falar com pessoas que gostam de bicicleta do mundo inteiro. Quer dizer que é encontrar aquilo que você gosta. E se apaixonar pelo idioma como uma ferramenta para chegar lá. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e vamos passar para a terceira parte da nossa entrevista. Vocês veem que temos assim muito combustível para gastar com o Fernando. Mas daqui a pouco voltaremos. Eu vou perguntar a ele a respeito de espiritualidade. Será que tem alguma relação com yoga? E com os idiomas? Não saia daí. No instantinho estaremos de volta. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição,
nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, entrevistando o Fernando Perry. Ele que é um expert em yoga, também no aprendizado de idiomas. Nós falamos somente sobre o inglês. E agora quero saber algumas ideias dele, o que ele pensa sobre espiritualidade. Fernando, para você cultivar a espiritualidade, você precisa ter uma religião? Eu acredito que não, mas isso são opiniões pessoais. Eu entendo que o exercício da espiritualidade, né, você pensar que existe algo além daquilo que é físico, está presente em várias religiões. Se você tem uma verdade que muitas pessoas diferentes conseguem enxergar, eu entendo que ela não precisa ser vista através de um único foco, através de um único olhar. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por entender como que as outras pessoas exercitam esse lado. Eu tive o prazer de morar na Índia, eu tive o prazer de morar na Europa e nos Estados Unidos. Tive a oportunidade, né, de estar em lugares diferentes. E eu sou de uma família, de um pai que era católico e a família dele católica e uma mãe espírita. E sempre tivemos a liberdade de conhecer coisas diferentes. Moramos perto da Tenrikyo, que é uma igreja famosa aqui da nossa cidade. Tinha algumas pessoas que eram da Sanshinoye, que eram amigos próximos. Eu tenho amigos que são batistas. E, estando em contato com o yoga, me apaixonei pelo budismo e pelo hinduísmo. Estudei bastante a forma deles fazer. Gosto de entender a ritualística, de entender quais são os conceitos deles. Então, na minha opinião, o que é muito importante é a gente ter um bom coração, ter boas ações e estar em grupo para que a gente possa exercitar um pouco mais. Apesar de algumas linhas falarem muito desse trabalho isolado, eu ainda acho que o grupo é mais interessante. O yoga melhorou a sua espiritualização? O yoga, ele está conectado a uma parte de espiritualidade, mas não necessariamente é uma religião. Pessoas de todas as religiões podem praticar yoga. Tem alunos católicos, batistas, evangélicos, budistas. Existem linhas de yoga chamado yoga cristão, que foram adaptados já para pessoas que lidam com o cristianismo. Então, ele não está vinculado a uma religião, mas ele trabalha a nossa espiritualidade. Facilita? Sim, o Gilberto Gil tem uma música lindíssima que ele diz: se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz, tenho que estar a sós. O yoga nos ajuda justamente a calar a voz, porque a nossa mente está o tempo inteiro se movimentando, a nossa mente é muito errática. E o yoga nos ajuda a trabalhar foco, atenção, olhar para dentro e parar de olhar para fora. Então, nesta visão de todas as práticas espirituais, de alguma forma, precisam de conexão. E se você está disperso, essa conexão fica muito mais difícil. Então, olhar para você, entender um pouquinho melhor o outro e melhorar a nossa conexão com o divino, sem dúvida alguma, vai ser, de alguma forma, transformado através da prática do yoga por um longo tempo. Eu entendo, como espírita, que ter fé é ter essa conexão. O yoga facilitaria essa minha concentração e essa antena espiritual que eu posso armar para me conectar com a espiritualidade?
Eu sinto isso, que independente de qual é a sua religião, o yoga vai te ajudar a silenciar, olhar para dentro, vai te ajudar a estar mais desperto. Muitas pessoas, quando vão rezar, elas adormecem. Quando as pessoas vão assistir uma palestra, uma missa, uma reunião do seu grupo espiritual, elas estão sonolentas. Quando elas vão ler um livro, elas não têm foco, não têm atenção, não têm retenção de memória. Então o yoga nos ajuda em tudo isso, que poderia ser aplicado em qualquer uma das religiões, sem dúvida. Numa das respostas, você falou a respeito da saúde. O nosso bloco já está terminando. Eu falei para você que o tempo voa aqui, mas eu sei que muitos médicos estão começando a recomendar a espiritualização, não necessariamente uma religião. Eles provam que a pessoa adoece menos, recupera-se mais facilmente de uma cirurgia, enfim. Como se encaixa, nesse caso, o que você pensa de espiritualidade, e o yoga ajuda mesmo a prevenir doenças? Olha, falando da espiritualidade que você falou, me vem um pensamento dos nossos irmãos budistas. Eles dizem assim: enquanto a água está fluindo num rio, a água que passa ali no rio, ela faz parte da grande fonte, que é o rio. Quando você tira essa água e joga ela numa poça ali do lado, e ela fica isolada, ela começa a escurecer, ela começa a perder a sua vitalidade. E se você conseguir reconectar essa água até o rio, ela vai ganhar de novo a fluidez, a oxigenação, o brilho e o movimento. Onde você quer chegar? Eu vejo exatamente nisso, que a conexão com a espiritualidade ajuda a nossa saúde, assim como a conexão com o rio faz com que a água não fique parada. Nós somos feitos de água, nós somos feitos de energia. Essa energia precisa fluir com outras energias que também são mais leves, mais sutis. E eu acho que um dos motivos dessa reconexão da medicina com a espiritualidade é justamente perceber que se você tira a água dali, ela não fica tão boa. Há uma linha muito forte dizendo que se você seguir a sua religião fielmente, você consegue sim ter uma saúde melhor. Você correlaciona essa introspecção a que você se referiu com o bem-estar, não obstante as distrações do mundo atual? Sem dúvida. É aquele final de semana que você consegue sentar embaixo de uma árvore e assistir o pôr do sol. Se você já teve essa experiência, ou olhar para o mar, ou olhar para uma montanha ou um jardim florido, aquela sensação que a natureza, que esse silêncio nos traz, é fantástica. Bem rapidinho que estamos no final do programa. Algum livro influenciou a sua maneira de ver a espiritualidade? Talvez o livro que mais me reconectou à espiritualidade foram os livros do nosso grande professor Hernani Guimarães Andrade, em especial o primeiro deles, que é Parapsicologia, uma visão panorâmica. Quer citar os outros livros dele? O Vivendo Espírito pelo Espírito e Alma, Morte, Renascimento e Evolução e o Psiquântico. E ele representou muito na sua vida? Para mim, a minha reconexão com a doutrina espírita veio através do Hernani. Obrigado pela sua vinda, pela sua presença e desde já o convite para que retorne. Um prazer. E a você, muito obrigado pela companhia, por ter acompanhado o nosso programa. E na próxima semana, mais um programa Despertar com o assunto do seu interesse.